Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O economista e professor Ladislau Doubor comentando sobre o livro de sua autoria, Pão Nosso de Cada Dia, onde são propostas alternativas de desenvolvimento para a economia brasileira. O CEO da Money Invest, Marcos Travassos, comentando como a atual crise macroeconômica pode afetar a vida das pessoas e das empresas. O economista Otto Nogami orientando os empresários a minimizarem ao máximo os riscos de seus negócios. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o professor e pesquisador na área de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggio. Fique conosco! Nós, gestores, sempre tomamos decisões que invariavelmente têm um resultado. A grande questão é que entre a decisão tomada e o resultado existe o fator tempo. E o fator tempo ele representa, na atividade empresarial, o risco. Risco de que várias coisas possam acontecer, seja em termos de política econômica, seja em termos de instabilidade política ou mesmo instabilidade institucional. E temos, então, que tentar minimizar esse risco. De que maneira? A grande dica que nós costumamos dar é o monitoramento de 3 indicadores: a inflação, taxa de câmbio e gastos do governo. Por quê? Bom, a inflação, via de regra, é aquele aumento generalizado dos preços que afeta indiscutivelmente a condição de consumo das famílias. Entretanto, na atividade empresarial, a nossa preocupação com relação à inflação não é tanto pela ponta da demanda, mas principalmente com relação a custos de produção. O momento que nós estamos vivendo mostra claramente que o crescimento dos preços das matérias-primas básicas, dos produtos intermediários, está tornando a produção mais custosa. E essa elevação nos custos de produção indiscutivelmente afetam a nossa condição de produzir, pois, afinal de contas, o capital de giro ele é constante ao longo do tempo. Então, à medida que o custo dos fatores aumenta, menores são as condições de nós produzirmos. Isso acaba refletindo numa oferta menor do mercado. E aí sim, por uma oferta menor do mercado, mantendo a demanda das famílias inalteradas, surge o fenômeno inflação. Tanto é que nós falamos, hoje a inflação ela pode ser muito mais explicada pelo lado da produção do que pelo lado da demanda. A taxa de câmbio, por outro lado, ela é importante porque ela, em última instância, ela acaba refletindo toda a insegurança com relação ao cenário, seja presente, seja futuro. Porque a taxa de câmbio, na sua essência, nada mais é do que a consequência do movimento dos recursos estrangeiros ou da divisa estrangeira referente ao comércio internacional ou referente à própria mobilidade do capital, seja capital produtivo, seja o capital especulativo. Então, à medida que o cenário fique um tanto quanto que acinzentado, claro, o investidor estrangeiro passa a ter uma cautela maior com relação ao país, consequentemente, ou ele tira o recurso do Brasil, aí transformando em moeda estrangeira, ou ele dá um tempo, né? Aguarda uma melhoria do cenário para poder investir no Brasil. Então isso faz com que, caracteristicamente, a taxa de câmbio fique no patamar mais elevado. E esse patamar mais elevado, conforme eu acabei de comentar, ele acaba afetando nossos custos de produção. Principalmente no que diz respeito aos fatores de produção importados. Então, tudo isso acaba, de alguma maneira, refletindo na nossa própria atividade empresarial. E, finalmente, a questão que envolve os gastos do governo. Por que os gastos do governo são tão preocupantes? Por uma razão muito simples. À medida que o déficit público aumenta, esse déficit necessariamente tem que ser financiado. E quem o financia?
a poupança formada dentro da nossa economia. Poupança que é, em tese, o recurso destinado para que investimentos sejam realizados. Então, enquanto o governo não equacionar a sua dívida, o comprometimento com relação aos investimentos do setor público se manterão presentes. E isso acaba dificultando a adequação da nossa condição de produção ou até mesmo a expansão da nossa capacidade de produção. Portanto, 3 indicadores importantes. Todos os demais são decorrência do comportamento desses 3 indicadores que nós conhecemos como tripé macroeconômico. O economista e professor Ladislau Dolbor comenta sobre o livro de sua autoria, Pão Nosso de Cada Dia, onde são discutidas alternativas e opções econômicas para o Brasil sair da crise. Confira! Então, esse livro é para sair um pouco das polarizações e para mostrar que, na realidade, os sistemas privados funcionam de maneira melhor em certos setores e os sistemas públicos melhor em outros, né? O Brasil não tem problema de falta de recursos econômicos nesse sentido, né? O que a gente produz, vocês dividem o PIB do Brasil pela população, dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. No Brasil é só reduzir um pouco a desigualdade, dá para assegurar uma vida digna e confortável para todo mundo. É um livro com propostas práticas, pega o conjunto dos diversos setores da economia, não é um discurso de bandeira ideológica, mas que vai fornecer para você ferramenta de compreensão das nossas alternativas, né? O livro, nós somos uma rede de professores que disponibilizam toda a produção científica online gratuitamente. Isso não impede a venda do livro, os livros vendem muito, certo? Mas você pode simplesmente pegar um livro, acessar online, ver se te interessa, e eu acho que nós precisamos ter muito mais gente entendendo quais são as dinâmicas de transformação possíveis para que a gente reencontre um rumo decente para essa economia. Hoje tem muito assunto para a gente falar do lado da economia. A gente pode falar de inflação, taxa de juros, alíquota de IOF, preço de combustíveis, crise hídrica. Mas ao invés de falar de economia pura, vamos falar do que tudo isso que está acontecendo pode afetar as nossas vidas, as nossas empresas, nesse momento tão importante, nesse último trimestre do ano, de um ano onde a gente passou convivendo com muitas restrições e essas restrições agora já não existem mais, ou seja, a gente consegue acessar novamente os mercados que a gente precisa e sempre acessamos. É claro que a pandemia não é um assunto do passado, mas as restrições caíram na maioria dos estados e isso gera aí um otimismo muito grande, principalmente nas pequenas e médias empresas. Mas a gente precisa estar atento a algumas coisas. Custo de produção para a indústria, custo operacional para as empresas de serviços ou para o setor do varejo. Isso é muito importante porque se for possível reduzir outras despesas para não ter que mexer em preço, para não repassar isso para o teu consumidor, seja B2B, seja B2C, ótimo. Se não for possível, vender com prejuízo, pessoal, na esmagadora maioria das vezes é uma coisa muito ruim e a conta vem logo ali na frente. Então, cuidar do custo da operação para que você consiga gerar resultado nesse momento em que provavelmente você vai ter mais faturamento, obviamente dependendo do setor, e por outro lado, saber lidar com esse mau humor do sistema financeiro que acontece e vai acontecer. Então, é hora de fazer caixa para atravessar o final do ano, não deixa para a última hora, lembrando que só 5 bancos hoje no Brasil cobrem 80% do crédito, ou seja, temos poucas opções, e aí as fintechs aparecem como uma alternativa de financiamento muito interessante, e todos vocês já sabem muito bem disso. Então, o resumo crise macroeconômica sim, ela existe, pressionando preços, inflação já é uma realidade, isso significa que a gente tem que olhar para dentro das empresas e verificar como é que a gente consegue minimizar esses impactos
e precificar direito o nosso produto ou o nosso serviço. Do outro lado, não deixar de aproveitar esse final de ano, um final de ano sem restrições, e para isso cuidar do caixa, cuidar do fluxo de caixa da sua empresa, tomando o crédito que for necessário para ter um colchão de liquidez e conseguir finalmente passar um final de ano, né, com bastante venda, com bastante resultado. É isso que a gente espera, é isso que a gente batalha muito para que aconteça. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Carlos Gustavo Pódio. Ele tem afirmado que chegamos ao final de uma era, em que se inicia uma nova era. É um prazer tê-lo conosco, professor. Prazer estar de volta conversando com vocês. Obrigado. Você tem feito essa afirmativa. Perfeito. Que se baseia no quê? Qual a sua visão e para onde nós vamos? O que eu tenho dito é que nós estamos entrando numa nova era das relações internacionais. O que há de novo? Sim. Novo em relação ao 11 de setembro de 2001, porque o 11 de setembro, os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 inauguraram uma nova era, porque os Estados Unidos naquele momento redirecionaram a sua política externa para a luta contra o terrorismo. Vamos lembrar que os Estados Unidos em 2001 ocupava uma posição muito singular no sistema internacional. É algo inédito na história do sistema de estados, um estado ter um diferencial de poder tão grande quanto tinha os Estados Unidos em 2001. Não tinha para ninguém naquela época, do ponto de vista econômico, militar, cultural, etc. É verdade. Estados Unidos muito acima de qualquer outro estado. Isso não é comum nas relações internacionais. Sim, claro. É algo bastante que não acontece com frequência. Então, os Estados Unidos são atacados naquele momento, eles estavam há 10 anos que tinham ganho a Guerra Fria, estavam relativamente tranquilos e em busca, em certa medida, de um propósito na sua política externa no pós-Guerra Fria. O 11 de setembro deu aos Estados Unidos este propósito na luta contra o terrorismo. Eles acharam que o antiterrorismo seria a questão do futuro. O futuro seria determinado não mais pela disputa entre Estados, mas os Estados Unidos muito poderosos e outras ameaças, como, por exemplo, o terrorismo. Então, eles redirecionaram a sua política externa para isso a partir do 11 de setembro de 2001, inaugurando uma nova era nas relações internacionais. Foi um acerto ou foi um erro? Então, hoje eles descobriram que foi um erro. O próprio Joe Biden falou que foi um erro. Disse que, do alto da sua arrogância em 2001, os Estados Unidos com tanto poder, um diferencial tão grande de poder, achou que poderia sair modificando, por exemplo, sistemas domésticos no Afeganistão ou no Iraque. A guerra do Afeganistão e do Iraque, a do Afeganistão é a guerra mais longa da história dos Estados Unidos. A guerra do Iraque é a guerra mais cara da história dos Estados Unidos. Então temos a guerra mais longa e a mais cara da história dos Estados Unidos. Então, depois de muitos trilhões de dólares, depois de perder tropas, depois de perder muita coisa, os Estados Unidos aprenderam os erros deste período pós-11 de setembro. E o que aconteceu nesse meio tempo? A ascensão chinesa. Isso que os americanos perderam de vista. A história mostrou que precisa ter um redirecionamento. As suas afirmativas é que se inicia um novo ciclo mundial nesse cenário. Qual a sua visão daqui para frente? Porque o histórico está muito bem colocado. Exato. Agora, os desafios que virão. Então, o que há de novo? O que há de novo é que os Estados Unidos perceberam que o verdadeiro desafio do século XXI não é grupos terroristas, por exemplo, ou outras ameaças não estatais. O verdadeiro desafio do século XXI é um desafio clássico das relações internacionais, que é a disputa entre grandes potências. No caso, a disputa entre Estados Unidos e China. Então, eles estão redirecionando a sua política externa para encarar esse desafio. Isso é que é uma nova era da política internacional que vai ser caracterizada muito fortemente por essa disputa estratégica entre Estados Unidos e China. E os Estados Unidos, o Joe Biden deixou claro isso, que uma grande vantagem que eles têm com relação à China é um amplo arco de alianças que eles formaram ao longo de muitos anos, com os europeus principalmente, mas com outros países. Se você olhar os países do Pacífico, quem tem um arco de aliança muito mais profundo e robusto são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a principal potência do Pacífico, não os chineses. Então, portanto, eles disputam esse espaço. E este vai ser um espaço cada vez mais disputado no século XXI, e é isso que a gente deve esperar daqui para frente. Dentro desse contexto, nós temos que botar um pouquinho
de indagação o que deve acontecer com o Talibã. Até que momento isto vai influenciar na nova era, o que vai mudar, se é que vai mudar, e como é que isso vai influenciar nessa relação Estados Unidos-China, que eu acho que a gente pode afirmar que são as duas grandes superpotências hoje no mundo, é isso? Exato, muito diferente de 2001, onde não havia uma outra superpotência. Totalmente diferente. Então, isso se insere também nesse contexto da saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Inclusive, o Xi Jinping mencionou isso no discurso dele de abertura da Assembleia das Nações Unidas, né? Falou que a saída americana do Afeganistão representa o declínio da hegemonia americana em certa medida, né? Então, isto gera um vácuo de poder que, em outras circunstâncias, talvez não fosse ocupado, né? Porque não havia outras potências disponíveis. Agora tem. Os chineses têm contato com o Talibã. Na verdade, os chineses, me parece, do meu ponto de vista, que estavam mais bem preparados para o Afeganistão pós-Estados Unidos do que o próprio Estados Unidos, né? Então, os chineses já fizeram contato com o Talibã, já deram um pacote de ajuda em remédio, medicamentos, vacina contra a Covid para o Talibã e estão dispostos a aumentar a sua influência naquele país. O Afeganistão é um país estrategicamente localizado, faz fronteira com a China e faz fronteira, por outro lado, com o Irã. Ele é uma ponte entre a Ásia e o Oriente Médio. E a China está desenvolvendo você sabe disso, a sua nova Rota da Seda, né? E o Afeganistão, fazia parte, inclusive, da velha Rota da Seda, vai ser muito bem-vindo nesta nova Rota da Seda chinesa, que tem a ver com construir infraestrutura e passar gasodutos, etc. Então, a posição geográfica do Afeganistão vai ser um elemento claro aí de disputa entre Estados Unidos e China. Então, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão vai representar, nesse novo contexto de disputa com a China, que a China é quem provavelmente vai ocupar esse espaço. Historicamente, se tem dito que a globalização era a forma de se manter a paz entre as nações através do intercâmbio comercial, ou seja, produtos, serviços e essencialmente dinheiro. Com essa mudança, nós estamos colocando em risco a paz mundial. Nós estamos indo por uma confrontação ou isto deve se acomodar com tranquilidade? Isso é interessante, né? Porque nos anos 90 falava-se muito de uma aldeia global, a globalização, né? Quando chegou a internet, havia uma certa expectativa de que isso serviria para as pessoas se conectarem melhor e, no entanto, o que a gente tem visto não é exatamente o que tem acontecido, né? Contrário, ao contrário. Então, a gente tem visto a ascensão de nacionalismos, a ascensão de populismos, as pessoas falando em fechar fronteiras. Tivemos uma administração nos Estados Unidos que falou em tarifas. Os Estados Unidos, que sempre falou em abrir mercados, a administração Trump falou em tarifas, em protecionismo. Então, nos parece que há uma certa reversão deste processo de globalização, né? Se isso é algo que é uma tendência para o futuro, a gente ainda vai ter que observar, mas que de fato existe um processo, um retorno a formas antigas, né? Achava-se que o nacionalismo estaria superado. Não, o nacionalismo ainda é uma força muito potente e uma força política que tem que se manifestado em diversos lugares do mundo, Europa, Estados Unidos, no Brasil, né? Então, isso deve causar problemas aí para esse processo de globalização. Na sua avaliação, qual a tendência deste comércio internacional? Indiscutivelmente está aberto a confrontação China-Estados Unidos ou Estados Unidos-China na relação 5G. Até que ponto isso é fundamental na relação internacional ou nas mudanças? Qual o tamanho dessa confrontação real? Então, veja como nesta chave de disputa China e Estados Unidos a gente consegue compreender uma série de eventos internacionais hoje, né? A disputa comercial, por exemplo, que foi, alguns dizem, inaugurada pelo Donald Trump, ela é só a ponta do iceberg de uma disputa geopolítica muito mais ampla, do qual o comércio nem é a parte mais importante, né? Eu diria que a parte mais importante é a questão tecnológica, o 5G, por exemplo. Isto certamente é um elemento importante nessa disputa e nós já estamos vendo isso, né? Os americanos, por exemplo, baniram, e muitos estados europeus, países europeus, baniram o 5G de tecnologia chinesa, por exemplo, que estão preocupados com questões de espionagem e outras questões. Então, nós vamos ter uma disputa aí que vai se manifestar em diversos setores, né? No setor econômico, no setor tecnológico, no setor cibernético, né? A gente pode não ter guerra entre Estados Unidos e China, por exemplo, mas certamente vamos ter uma cyberguerra, uma guerra que a gente não enxerga. Esperamos que não tenhamos guerra.
aquela guerra convencional armada. Esperamos nunca mais ver isso na história da humanidade. Porque são dois países nucleares. Porém, e essa é a pergunta, qual a tua visão disso? Bom, essa é a pergunta de $1 bilhão, né? $1 bilhão. Ou mais. Porque, veja, isso é uma situação clássica das relações internacionais. Nós temos uma potência estabelecida e uma potência em ascensão. Em diversos momentos da história, isto resultou em guerra, né, para resolver quem é que seria a potência dominante. Porém, nos últimos anos, a gente não tem visto guerra entre grandes potências, em grande medida, porque chegou-se a um tal nível de destruição, a tecnologia avançou tanto, e a arma nuclear é um exemplo claro disso, que impede qualquer tipo de guerra entre grandes potências, né, pelo menos guerras convencionais. Então, o que a gente tende a ver é uma guerra, é um conflito, mas que se manifesta em outras áreas, né? Se manifesta na tecnologia, no comércio, na questão retórica, eventualmente um outro conflito mais localizado, né? Mas acho difícil imaginar que haja uma guerra entre duas potências nucleares como os Estados Unidos e China. Se houver, é um problema bastante grave. Bom, na sua avaliação, até que ponto a pandemia está influenciando nessa nova geopolítica? Nessa nova era, ou nesse novo ciclo? Essa é uma ótima pergunta, né? A pandemia, de fato, trouxe aí uma movimentação em algumas questões. Eu não acho que a pandemia mudou ou alterou o curso de algumas das forças que a gente vinha vendo no passado. Por exemplo, a confrontação entre Estados Unidos e China. Mas a pandemia acelerou muitas coisas, né? Acelerou muitos processos, né? Não só na parte tecnológica, né? Mas acelerou, por exemplo, essa confrontação Estados Unidos e China. A relação entre Estados Unidos e China hoje é muito pior do que era há 2 anos atrás, né? Do ponto de vista retórico, do ponto de vista prático, do ponto de vista dos americanos começarem a tratar claramente a China como um adversário, do ponto de vista do Joe Biden, que também falou na Assembleia Geral da ONU sobre uma nova Guerra Fria, né? Disse o Joe Biden que quer evitar uma nova Guerra Fria. Está com a China na cabeça, né? Então, certamente, a pandemia ela ajudou a acelerar uma série de processos que a gente já vinha acontecendo há alguns anos antes, né? Já tinha uma certa, por exemplo, a questão do aumento do protecionismo. Isso já estava acontecendo em 2019, né? Mas com a pandemia, talvez essas coisas tenham piorado e se acelerado. E essa tendência, na sua avaliação, vai tender para onde? Porque a confrontação nas várias áreas tende a se aprofundar. A confrontação econômica como subproduto, porque na verdade é o jogo do poder que está se discutindo na mais pura essência, é isso? Exato. Eu acho que o que a gente vai ver nos próximos anos é como é que o sistema internacional vai se acomodar com uma China desse tamanho. Quer dizer, o que a China vai fazer com esse sistema que, afinal de contas, ela ascendeu num sistema que foi criado, patrocinado e sustentado pelos Estados Unidos. Sem né? dúvida. No pós-Segunda Guerra, os americanos criam uma série de instituições, a ONU, o FMI, o Banco Mundial, a OTAN, que é a aliança militar com os europeus. Todas as instituições que nós conhecemos hoje, elas não nascem do nada, elas nascem da proposta norte-americana. E, portanto, qual é a proposta da China? Como a China pensa a ordem internacional? Ela vai ter que começar a responder essas perguntas. Pódio, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Então, eu acredito que o que a gente vai ter que observar claramente neste século XXI, me parece a questão fundamental das relações internacionais no século XXI, é como é que vai se resolver essa questão entre Estados Unidos e China. Nós estamos diante de um evento que não acontece muitas vezes em algumas gerações, que é uma transição de poder que está diante dos nossos olhos, né? E como é que vai se dar essa transição de poder por parte de um Estados Unidos mais democrático e uma China mais autocrática é o que vai definir o futuro das relações internacionais. Carlos Gustavo Pódio, nós agradecemos muito a sua participação, o seu brilhantismo, esperando que possamos voltar a falar sempre no regime democrático e na paz. Muito obrigado pela sua participação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!